vou buscar fazer um arranjo aqui, de modo a ocupar esse tempo de 40 minutos aproximadamente, para dar um panorama mais amplo possível da desafios, da mudança na correlação de forças no Congresso, e não se pode falar da mudança nessa correlação de forças, nem dos desafios do Congresso, sem um pouco contextualizar a conjuntura, e a conjuntura é medida em muita dimensão a partir das ações do presidente ou da presidente da República. O Poder Executivo no Brasil tem um peso muito grande de nortear e pautar atos da sociedade, seja a favor ou contra, e do setor empresarial e da mídia. Então, as forças políticas circulam muito, giram muito em torno das ações do presidente da República. Então, eu queria começar por isso. A primeira coisa que talvez fosse interessante a gente chamar a atenção é que cada presidente da República, no seu período, tem à sua disposição, que pode encampá-lo ou não, a chamada agenda nacional, aquilo que é produto das aspirações e demandas da sociedade, que é o que é pedido no momento histórico do país e que, em certa medida, o governo apresentou durante a sua campanha na urna, a partir do programa do governo das prioridades. Então, se a gente for analisar nos últimos anos, indo um pouco mais lá atrás, a gente vai verificar, por exemplo, que Getúlio Vargas, quando assumiu a presidência da República, em 1930, ele tinha como agenda nacional a construção de um projeto de nação. E aí fez a urbanização, a industrialização. Depois o Kubitschek era a modernização do país, o ingresso do Brasil na modernidade. E aí trouxe a indústria automotiva. Depois tem um regime militar que aproveita os petrodólares em abundância e faz a substituição de importações, cria várias empresas nacionais, estatais, dentro da doutrina de segurança nacional. Depois vem o Sarney com a redemocratização, a anistia constituinte, eleições diretas, remoção do entulho autoritário. Vem o Collor, que anuncia mudanças estruturais e abertura da economia. Nas mudanças estruturais não avança, mas na abertura da economia dá alguns passos que pavimenta o caminho do Itamar e do Fernando Henrique. Itamar e Fernando Henrique têm como agenda a estabilidade econômica e faz isso por intermédio do Plano Real, com uma série de medidas de natureza fiscal, mudança na ordem econômica, ajuste fiscal, lei de responsabilidade fiscal, enfim, controle da inflação. O Lula tem como agenda a sustentabilidade, o enfrentamento das desigualdades. Você tem o controle da inflação no Fernando Henrique. Tem algumas medidas que demonstram a necessidade do país impulsionar políticas sociais, e então o presidente faz o enfrentamento da desigualdade. Mas faz respeitando o tripé da economia que foi construído na época do Fernando Henrique, né, e prioriza, então, o combate à miséria e à fome. Mas faz isso com políticas focadas ou afirmativas. E essas políticas afirmativas ou focadas, ao longo do tempo, não se sustentam se não houver mudanças complementares. E aí é o desafio da presidente Dilma, que é o momento da sustentabilidade. Ou seja, ela tem que fazer com que esses milhões de pessoas que ingressaram no consumo, que passaram a consumir por intermédio de trabalho, ainda que um pouco precário, e a partir dessas políticas afirmativas, para manter esse pessoal nessa condição, que alguns chamam de classe média, o que é equivocado, né, há necessidade de investimentos em políticas universais, como saúde, educação e segurança, que essas pessoas
com a renda que têm, não terão condições de manter plano de saúde privado nem escola privada e vão se endividar e voltar para a condição anterior. Então, para manter a sustentabilidade, tem que fazer isso. E, para fazer isso, a presidente tem que desenvolver o país, ou seja, tem que investir em infraestrutura, né, para permitir que haja investimento no país e, em consequência, geração de emprego e distribuição de renda. Só que a presidente se elege numa eleição muito acirrada, muito disputada, em que há uma divisão clara do país. Quer dizer, ela tem lá 60% dos votos e o seu adversário 40%. Então, o país está dividido. E ela, então, ao assumir, tem que pacificar o país e desenvolve alguns passos, ou programa alguns passos para se reencontrar com o país e poder dar conta dessa sua agenda. O primeiro passo que ela estabelece é de acalmar a mídia e a classe média dentro dessa orientação de pacificar o país. Por que a mídia e a classe média? Porque esses grupos viu no ex-presidente um adversário forte daquilo que eles consideram mais importante no seu ideário, que é a liberdade, são os direitos humanos, e identificavam no Lula uma pessoa que apoiava governantes que contrariavam os direitos humanos em seus países de origem, citavam basicamente Venezuela, Cuba, Irã, etc. Essa era uma propaganda da imprensa. As tentativas de sufocar a liberdade da imprensa, que é uma outra mentira, mas que a imprensa frequentemente denunciava, a ausência de ética e tal. Então, a Dilma, quando assume, ela busca se pacificar com esse segmento, fazendo declarações reiteradas em favor dos direitos humanos, da liberdade da imprensa, da ética, da probidade administrativa, né, de combate ou censura a regimes autoritários, que eram temas nos quais havia muita crítica ao governo anterior. Então, ela pegou um cenário muito interessante, em que toda a crítica era direcionada ao Lula, como ela rechaçou esses temas, não apoiou, ou não deu seguimento àquelas ideias que tinham no ideário da população, de que o Lula supostamente representava ou simbolizava, ela foi para uma outra linha, quer dizer, rechaçou isso, então as pessoas continuaram batendo, mas batendo no Lula e separando a Dilma desse processo. Então ela consegue passar ao largo dessa disputa e pôde se dedicar a uma agenda de governo. Aí vem uma segunda fase no seu governo, que é do enfrentamento da crise econômica, crise internacional. E para esse enfrentamento, ela toma algumas medidas que são medidas conjunturais, e esse aqui é o problema, né, porque elas, sendo conjunturais, não sendo medidas estruturais, elas podem a qualquer momento voltar ao convívio das pessoas, que foi a primeira delas, redução da taxa de juros, naturalmente antecedida pela mudança na correção da poupança. Sem mudar o índice de correção da poupança, não seria possível reduzir a taxa Selic. Então, redução na taxa de juros. A ampla oferta de crédito, incentivo fiscal à indústria nacional. Aí tem desoneração, redução de tributos, incentivos monetários, enfim, as mais variadas ordens. Intensificação dos programas sociais de transferência de renda, aumento do salário mínimo, programa de habitação popular, e com isso consegue gerar os empregos, manter os empregos atuais e, né, gerar novos empregos no país, o que dá à presidente uma grande popularidade. Então, ela se desvincula desse passivo, entre aspas, negativo, do Lula, né, e se apresenta como alguém que, sem os defeitos do Lula, tem os compromissos de dar sustentabilidade àquelas conquistas anteriores e avançar, enfim. Vem uma terceira fase, que é a fase de transferir à iniciativa privada uma série de setores antes explorados pelo Estado. E nisso a presidente transfere para a iniciativa privada, via concessão ou privatização, uma série de setores, como a administração de rodovias, ferrovias, aeroportos, portos, etc. Isso ainda está em curso, esse conjunto de medidas. Esgotado isso, teria que entrar na quarta fase, e essa quarta fase é complexa, que seria enfrentar algumas reformas nas relações de trabalho e na Previdência. E por que essas reformas?
porque nessa terceira fase ela beneficia, embora possa beneficiar eventualmente o trabalhador, com maiores oportunidades de emprego em determinadas áreas, e impulsionar o investimento, mas o setor empresarial, especialmente exaurida a fase de renúncias e incentivos, porque o recurso do Estado é finito, limitado, né, ele vai exigir novas concessões. E o que é mais traumático, dramático nesse processo, é que as empresas multinacionais que não faziam remessa de lucro, depois dos incentivos e renúncias fiscais, passaram a fazer, e na mesma proporção que vinham recebendo do governo esses incentivos, ou seja, essas renúncias. E quem já fazia, teve um incremento nessas transferências, né, também na mesma proporção. Ou seja, do que diz respeito à multinacional, todos esses incentivos não significou aumento de emprego nem investimento, significou ampliação ou início de envio de dividendos para as matrizes. Né? E esgotada essa fase, exaurida essa fase de concessões para o setor privado, eles vão querer mais para continuar dizendo que é condição para combater o custo do Brasil, flexibilizar direitos, etc. E já começou com a previdência complementar dos servidores e terá desdobramentos, poderá ter desdobramento com outras matérias. Então, desse particular, a marcha, a vida agora, com aquela pauta, foi fundamental para dar o contraponto. Espera aí, incentivos fiscais para investir, muito bem. Agora, precarizar direito, espera aí. Então, acho que a marcha dá um freio de arrumação nisso, porque o setor empresarial estava muito à vontade. Tão à vontade que chegou a apresentar uma pauta com 101 propostas que retiravam direitos ou flexibilizavam direitos, garantias dos trabalhadores. O Gerdau está lá direto falando com a presidente, dando conselho a ela, mostrando que tudo que é estatal é ineficiente. Só o setor privado que funciona. Só que, por exemplo, quando diz respeito à Petrobras, à Eletrobras, às estatais de um modo geral, ele não concorda que dê a essas empresas a mesma liberdade de gestão que existe no setor privado. Ou seja, vamos tirar essas exigências burocráticas todas de licitação, não sei o quê, e vamos jogar com o mercado. O governo brasileiro é acionista dessa empresa, como poderia ser de outras. Isso eles não topam, porque é muito confortável disputar com uma empresa estatal, com todas as amarras que tem, né, ele sem nenhuma amarra. Depois dizer que essa empresa é incompetente, não consegue produzir resultado e por isso deve ser privatizada. Então tem toda uma lógica por trás desse processo. A presidente governa com uma grande coalizão, né, um apoio consistente no Congresso, uma oposição sem discurso e sem projeto alternativo e com a alta popularidade. Então, o mundo dos sonhos. E a oposição tinha, entre os seus principais líderes, o do Senado, que é o Álvaro Dias, um sujeito que, do ponto de vista da oposição, é uma nulidade completa. Embora tivesse grande visibilidade na imprensa, mas ali ele se comportava como um personagem de notícia, um office boy de luxo da Rede Globo, para ser personagem de tudo quanto era denúncia ou acusação ao governo, mas sem nenhuma credibilidade, nem no seu partido, nem nos demais partidos de oposição, e muito menos na base ou na sociedade. Então, é o tipo de oposição ideal, é aquela que faz muito barulho, mas produz pouco resultado, porque não é acreditada. Houve uma troca agora, vamos falar disso daqui a pouco, que muda completamente. O Aloysio tem credibilidade, tem propostas, representa o partido, né? Então, é um quadro um pouco diferente. A eleição municipal trouxe, indiscutivelmente, um reconhecimento de que a base governamental foi amplamente vencedora nessa eleição. Basta dizer o seguinte, que os partidos que têm um apoio, que constituíam um núcleo ideológico do governo, todos eles cresceram em número de votos e em número de prefeitos. Entre eles, PT, PSB, PDT e PCdoB. Aqueles que tinham menos consistência no núcleo
no núcleo governamental, ou seja, tinham menos vínculo programático com a ideia de um governo liderado pelo PT e por esses partidos à esquerda, todos eles tiveram perda em número de votos. Por exemplo, o PMDB perdeu 2 milhões de votos, o PTB perdeu 1 milhão de votos, o PP perdeu 1 milhão de votos, o PR perdeu 1 milhão de votos. Né? A oposição, toda ela, com exceção do PSOL, que fazia uma oposição por à esquerda, dizendo que o governo estava aquém daquilo que a sociedade esperava, cresceu. Os outros partidos que fizeram o enfrentamento, todos perderam. Então, fica claro, nessa leitura, o seguinte, que a linha adotada tem apoio da população, né? Premiou os partidos mais identificados programática e ideologicamente com essa linha e penalizou menos aqueles da base que não tinham vinculação programática e penalizou fortemente aqueles que fizeram oposição nesse período. Todo esse crescimento da presidente, como eu disse, se deu em bases, em função de medidas, vamos dizer assim, conjunturais. Então, por exemplo, a presidente reduziu a taxa de juros, né, zerou a cesta básica, fez uma série de medidas, mas que essas medidas podem se anular do ponto de vista da percepção da população, se, por exemplo, o Banco Central voltar a aumentar a taxa de juros num patamar que supere um dígito. Se ficar dentro de um dígito, até é tranquilo. Mas se superar um dígito, voltar a superar 10%, todas essas conquistas, zeragem da cesta básica, mesmo a inflação que tende a ultrapassar a meta, o teto da meta de 6,5%, tudo isso, todas essas conquistas que o governo apresentou, do ponto de vista do debate, podem ser anuladas, porque a base principal era o controle da taxa de juros. Tem uma dependência do setor empresarial que não tem investido, quem tem sustentado esse crescimento tem sido as renúncias de incentivos fiscais e as políticas de transferência de renda, ou seja, o Estado. Né? O setor empresarial não botou dinheiro ainda para impulsionar esse crescimento. A oposição e a base no Congresso têm aumentado o preço em função de ter havido uma precipitação do processo eleitoral. Todo mundo está apresentando suas faturas. Então, a presidente está com uma popularidade na estratosfera, muito alta, candidata muito forte, mas tem essa fragilidade. Ou seja, se o Banco Central, e poderá fazer isso por duas razões. Primeiro, para trazer dentro do mandato a inflação para dentro da meta. E segundo, para dizer para o mercado que age, do ponto de vista operacional, com autonomia. Ou seja, não é refém de governo, para estabelecer um pouco de credibilidade nesse processo. Então, é um quadro realmente frágil, em que, embora a presidente esteja muito bem perante a população, né, seja percebida como alguém equilibrado, firme, comprometido com ética, voltada, dedicada ao trabalho, tudo isso, tem esse problema da fragilidade dessa situação. Porque se houver mudança na taxa de juros, a conta de luz baixa, a cesta básica zerada e outros incentivos podem ser anulados do setor empresarial. Vai é quem tem a maquininha para alterar o preço. Né? Então, está um pouco na mão da base aliada, pouco na mão dos empresários, que podem investir, e, em certa medida, na mão do Banco Central, que é quem representa a banca. Então, além disso, a precipitação, como disse, desse quadro presidencial. Se fosse uma disputa polarizada, e houve a antecipação desse debate da eleição exatamente para polarizar, porque aí a presidente se blinda, ela não vai discutir proposta, ela vai discutir o seguinte: quem está comigo está com os pobres, quem está contra mim, seja ex-aliado ou oposição, está com os ricos.
E aí, na polarização, a situação fica mais fácil. Se trouxer para o debate, o quadro se complica mais, por isso que houve a antecipação. E se o Eduardo Campos, que é um nome que tem sido lembrado aí, a imprensa está estimulando fortemente, outro dia ele encontrou com a Aécio, fez uma brincadeira, ei rapaz, pare de me dar corda, né? Quer dizer, se ele for agir logicamente, racionalmente, hoje, na conjuntura atual, ele não seria candidato. Por quê? Porque hoje tem 6 governos de Estado. Dos 6, 4 já foram reeleitos. E 2 podem se reeleger. Dos 4 que foram reeleitos, se ele for candidato, dificilmente fará pelo PSB 1 ou 2. E por quê? Ceará, os Ferreiras Gomes já disseram que vão apoiar o Eunício, então não vai ser o candidato do PSB. Na Paraíba, a divisão interna no PSB não garante a eleição, então vai ser provavelmente alguém de um outro partido o sucessor. No Piauí, idem, não faz o sucessor pelo PSB. E em Pernambuco, faria se o Eduardo não fosse candidato, porque em sendo, ele vai ter que compor com o PTB, e o homem do PTB que tem dinheiro, que manda no partido, é o Armando Monteiro, que quer ser o candidato. Ele teria que ceder a vaga para o Armando para ser candidato a governador. No Espírito Santo, onde o atual governador tem boa penetração, boa popularidade, ele se reelege desde que o seu adversário não seja o Paulo Artung. Se for o Paulo Artung, ele está fora. E no Amapá, dificilmente se reelege, seja quem for o adversário, até o PSOL tem chance lá. Então, o quadro realmente, para o PSB, do ponto de vista puramente racional, é complicado, e se o governador levasse em conta isso, não seria candidato. Acontece que nem sempre o sujeito é candidato para ganhar. Ele pode querer ser candidato, embora destruir no partido, para se credenciar mais para frente, tornar o nome conhecido e tal. Só que pode, se mudar desse quadro que eu mencionei aqui, né, de Selic, inflação, etc., pode se constituir uma alternativa verdadeira. A mídia tem interesse em apoiar, o setor empresarial descontente com o governo tem interesse em apoiar, e a base aliada do governo aceita qualquer outro projeto alternativo numa dissidência da base, desde que compartilhe o poder. O sujeito chega para aqueles partidos que hoje estão apoiando o governo e diz, olha, eu vou fazer tudo que o governo do PT está fazendo, mas uma maior participação de vocês, sem a hegemonia exclusiva do PSB. O PT hoje tem 17 ministérios no universo de 38, né? Mais de metade. Então, o sujeito oferece, os caras vêm em cima na hora. E um nome arejado como o Eduardo Campos, se disputa a eleição e vai para um segundo turno, a possibilidade de ganhar é muito grande, porque o PSDB, com todas as rejeições, memória recente do que fez no país, né? Especialmente os aspectos negativos, né? Consegue ter 40% dos votos, um candidato arejado da base tem esses 40% do PSDB e pode agregar ali mais 11, que é suficiente para chegar aos 51%. Então, realmente é um risco grande, e é por isso que o governo tem se movimentado muito para neutralizar. Vai ser uma baixaria sem tamanho se o Eduardo for candidato, porque já tem dossiês a respeito da administração do PSB em 2 ministérios, da integração e da ciência e tecnologia. Então, o negócio vai voar. Eu acho que ele só seria candidato por uma combinação, né, para tirar votos do Aécio, e tira efetivamente, né, e apoiar a Dilma na hipótese de segundo turno. Só que o risco é o sujeito ir para o segundo, então acho que não vale a pena correr esse risco, considerando esse quadro aqui. Então é nesse contexto geral que a gente deve analisar a situação do Congresso. O governo já teve uma conjuntura muito favorável até agora, né? Só que, por exemplo, houve mudança nas presidências da Câmara e do Senado. E um dado interessante é que, nesse primeiro ano, o governo não teve, nesses primeiros 2 anos do mandato, não teve maior dificuldade no Congresso. Por quê? Porque tinha aliados fiéis na presidência da Câmara e do Senado. No Senado, o Sarney não criou nenhuma dificuldade para o governo como presidente da Casa. E não tinha motivos para isso. Primeiro, ele tinha uma dívida de gratidão muito grande para com
o PT e o governo da presidente Dilma, porque foi o PT e a Dilma quem elegeu a Rosiane Sarney, a sua filha, no Maranhão, intervindo no PT, etc. Então, foi determinante para eleger. Segundo, ele não tinha por que reclamar, porque tinha 2 ministros muito bem situados na esplanada, o ministro das Minas e Energia e o ministro do Turismo. Né? Terceiro, porque ele não tem mais ambições, vai se aposentar agora, está velho e quer preservar o que sobrou da sua biografia. Então, não ia criar marola. O Marco Maia é da corrente majoritária do PT, a articulação CNB, que é um grupo que é majoritário no PT, mas que conjunturalmente está na defensiva em função do julgamento do mensalão, em que nome de expressão desse grupo estava sob forte questionamento. Então, ele ficava um pouco amarrado para ter alguns atos de independência ou de cobrança mais forte do governo. E marchou junto, ajudou a presidente no que pôde. Hoje você tem 2 outros presidentes na Câmara e no Senado. Primeiro, que o da Câmara não é do partido do governo. E mesmo quando era líder do PMDB e dependia do PT para se eleger presidente da Câmara, ajudou a derrotar o governo em 2 matérias, as únicas que o governo foi derrotado, na distribuição dos royalties e na Código Florestal, o Henrique Alves. Ora, se o sujeito que dependia do PT para ser presidente da Câmara ainda fez rebelião, né, em 2 matérias, imagine como presidente da Casa vai ter uma autonomia muito maior. E tem aspirações, seja renovar o mandato na presidência da Câmara, que pode, porque no meio do mandato, tendo uma eleição depois, ele pode renovar, né, ou candidatura majoritária, que é a opção dele, concorrer ao Senado ou ao governo do Estado do Rio Grande do Norte. Então, vai utilizar aquele espaço como trampolim, seja para se reeleger, seja para ir para um cargo majoritário. O Renan, embora tenha dívida de gratidão com o PT, que o livrou da cassação no mandato passado, né, e o PT agora ajudou a elegê-lo na presidência do Senado, ele tem um pouco mais de autonomia. Quer dizer, esse gesto de pautar vetos, né, de chamar os governadores para conversar a respeito do Pacto Federativo, dão uma dimensão de que quer ter uma maior independência em relação a isso. Se precisa algum gesto de independência, até porque ele sofre um forte questionamento da mídia, né, em relação a isso, e precisa um pouco se diferenciar, e tem feito isso. Além desse, quer dizer, você tem, além desse fato de ter aliados importantes, ter tido aliados importantes na presidência e na liderança, né, no próprio PT, por exemplo, a liderança do PT nesse período ficou sob o comando de pessoas que não eram da articulação, eram de correntes minoritárias no PT. O caso de Walter Pinheiro no Senado e o caso do Gilmar Tato na Câmara. Agora mudou, os 2 são da articulação e que, sem o mensalão cobrando, vão ser leais ao governo, sem dúvida nenhuma, até porque pertence à mesma corrente do governo, ao mesmo partido e tal, mas vão cobrar o atendimento de demandas repetidas ao longo desses 2 anos. Então, vai haver uma cobrança maior do governo e os partidos vão se soltar um pouco mais em relação ao governo. A oposição, como eu disse, que foi pouco ativa no passado, agora trocou de líder e vai ser um pouco mais ativa. A agenda vai continuar focada na crise, né, em medidas econômicas. O governo depende muito pouco do Congresso, mas o Congresso quer resgatar a sua imagem. A população o vê como um braço auxiliar do poder executivo. Então, tende a haver uma maior independência, uma autonomia do Congresso. Ajudou também ao governo o fato de que a conjuntura foi muito marcada pelo denuncismo e pelo julgamento do mensalão, e isso deixou o Congresso um pouco na defensiva, porque estavam julgando atitudes do Legislativo em relação àquela reforma, suposição de compra, etc. A CPMI do Cachoeira caçou um senador da República, uma das estrelas do principal partido de oposição, do ponto de vista do enfrentamento com o governo. O PSDB era mais tranquilo. Houve uma eleição municipal no meio que facilitou a vida do governo. E o governo pôde focar só naqueles temas da crise econômica e retirar matérias de pauta que pudesse significar aumento de despesa, etc. Então, está uma conjuntura muito mais favorável naquele ambiente. Agora, o quadro, em função da precipitação da eleição presidencial, o presidente teve que fazer uma reforma ministerial,
vai ter que negociar com os governadores um pacto federativo, né? Vai ter que se articular muito para manter a unidade da base em função de alternativa de candidatura dentro do próprio governo. Tem dificuldades gerenciais complicadas, muito em função da personalidade da presidente. Ela é centralizadora e não confia em ninguém. Então, o que tem acontecido? Quem ela escuta o setor empresarial. O setor empresarial vai lá sempre com merchandising. O sujeito dá um conselho, mas esse conselho direciona para os interesses dele. A base aliada, desde que atenda os pleitos, diz amém em qualquer circunstância. Os auxiliares morrem de medo de levar qualquer pauta que possa ter uma reação negativa da presidente. Então, não submete assunto, só diz amém. Num quadro desse é muito complicado. Isso com a autossuficiência da presidente, que acha que sabe tudo, então, é um perigo. Vou dar um dado para vocês. O Código de Mineração está para ser encaminhado ao Congresso agora. Já houve 16 versões desse código e ela já leu 6 vezes. Demora 2 horas para ler esse troço. E com a leitura minuciosa que ela faz, umas 3. Presidente da República, cuja coisa mais preciosa é o seu tempo, dedicar 3 vezes 6, 18 horas do seu tempo só para ler uma matéria que deveria ser de responsabilidade dos assessores, é uma temeridade. Então, esse é um problema. E ela gostou do exercício da autoridade. Hoje, como é que está o jeitão? Já está gostando. E é preciso que goste, porque antes ela foi como a candidata do Lula, levou de empréstimo o capital político dele. Agora não, quem está disputando é ela. Vai ter que se apresentar. Então tem mesmo que fazer esses movimentos. De qualquer maneira, há, portanto, no Congresso uma mudança de método e de mérito, né? A mudança nas lideranças, a mudança de direção das comissões, que eu não vou entrar em detalhe aqui, que as comissões foram absolutamente infelizes nas indicações. Comissões estão todas vinculadas a lobbies, de um modo geral, incluindo a de direitos humanos. Só para dar uma ideia aqui, tem alguém aqui de Mato Grosso, né? O Blário Maggi é o presidente da Comissão de Meio Ambiente, conhecido como, né? Tem um cara da Bahia que é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. Ele é o principal defensor das teles lá no Congresso. Defesa do consumidor defendendo tele, o negócio está feio, né? Que é o principal. Então é um quadro realmente complicado, do ponto de vista da conjuntura, e o governo tem levado, tem sido pressionado pelo setor empresarial a adotar uma pauta que flexibiliza, em certa medida, direitos. Então é um quadro realmente preocupante. Você tem, de um lado, a pouca dependência do governo no Congresso, mas a necessidade do Congresso de se autoafirmar, ter uma pauta própria, vai fazer com que o governo entre na defensiva, ou seja, que ele entre em campo para evitar que determinadas matérias sejam votadas. Além disso, no campo puramente sindical, há um dado que é extremamente preocupante. Nós temos hoje uma bancada sindical de 93 parlamentares, 7 senadores e 81 deputados. Desses, o meu cálculo, se não houver uma reação do movimento, lançando nomes com credibilidade e peso, cai para metade. A bancada sindical cai para metade. E vou dar aqui alguns dados para vocês. Na eleição passada, Bezuíno e Vicentinho, que integram essa bancada, foram eleitos porque os votos do Tiririca ajudaram na coligação e permitiram que ele entrasse. João Paulo, portanto, tem dificuldade de se eleger. João Paulo, que é da bancada sindical, por força da decisão do mensalão, não é candidato. Então, supondo que esses dois não se elejam, João Paulo fique fora, 3 a menos. O Roberto Santiago, que é o presidente da Comissão de Trabalho atual, ele mudou de partido, saiu do PV para o PSD. A mulher dele era prefeita, não concorreu à reeleição. Então, tem dificuldade para se reeleger. O Dado tem dificuldade para se reeleger em São Paulo. O Arnaldo se reelegeu na rabeira da vez passada. O Assis, no Rio Grande do Sul, dificilmente se elege. Os 2 do PCdoB só volta 1 na Bahia. O Paim, embora tenha mandato até 2014, o PT já disse que não renova o mandato dele, não dá legenda para ele para o Senado em 2018. Então, você tem um ambiente aí
o Paulinho, em função desse episódio da eleição municipal, teve 30 mil votos, corria risco. A sorte dele, o tino político o salvou, foi essa MP dos portos que está deixando a CUT e o PT doido para tirá-lo da frente da liderança desse processo, que ele definitivamente está se recuperando nesse processo aí. Mas o fato é que o quadro é muito preocupante e, olha, uma bancada sindical faz a diferença para impedir que medidas que contrariem interesses dos trabalhadores antes, porque o parlamentar, sendo aliado ou não no segmento, mas sendo aliado é muito útil, ele tem a função de falar em nome da população, quer dizer, ele escuta a população, legisla, articula a maioria na esfera institucional, media conflitos sociais, intermedia demandas, né, promove e abre espaço para debates no plano nacional, participa da formulação da política pública, enfim, tem uma série de espaços que ele pode abrir e criar condições para que a sociedade promova esse debate. Vou dar aqui um exemplo. O senador Paim, naquela Comissão de Direitos Humanos, fazia audiência na quinta, na sexta e na segunda. Toda sexta e segunda tinha um grupo do movimento social lá representado, debatendo um tema, colocando na agenda um tema importante que só um sindicalista teria esse tipo de preocupação. Nenhum outro haveria esse tipo de preocupação. O que é grave nisso é que, infelizmente, o dirigente sindical não valoriza os seus representantes no parlamento. Quando precisa, usa, mas na época da eleição não ajuda no sentido da eleição. E a eleição se faz com votos, com gente trabalhando, enfim, com recursos. Eleição é cara. E, em geral, o pessoal que faz a defesa dos trabalhadores não tem a mesma reciprocidade que tem o que defende o setor empresarial. O sujeito apoia, põe gente para trabalhar, tal. Nosso pessoal, nem tanto. Então, nós temos aí uma agenda para os próximos 2 anos que, considerando que o governo fez generosas concessões para o setor privado e com dinheiro da Previdência, nós temos perspectiva de pautar não a extinção, mas a flexibilização do fator previdenciário, e se passar na forma 85-95 já terá sido uma vitória, né? A perspectiva ou possibilidade, mantida a mobilização, de debater a questão da jornada com a redução de forma gradual, talvez a razão de um dia a cada 2 anos, né? Temos condições com o Roberto Santiago, que é presidente, que é dirigente sindical na presidência da Comissão do Trabalho, de votar a questão da estabilidade do dirigente sindical, que o Sandro Mabel está sentado em cima há anos, né? Sabe que a CLT garante estabilidade só para 7, os tribunais têm entendido assim, e é preciso alterar esse artigo, e tem um projeto já aprovado no Senado, na Câmara, que o Sandro Mabel sentou em cima há muito tempo, né? E que pode andar. Tem uma série de projetos na área de servidores também que podem encaminhar, né? A regulamentação da Convenção 151 deve ser encaminhada, tem uma série de projetos sobre aposentadoria especial que foram encaminhados e estão parados lá. Enfim, se houver esse processo de mobilização, considerando essas concessões generosas que houve para o setor empresarial, com mobilização do movimento sindical, tem condições de criar um ambiente no governo para que apoie esses pleitos. Bom, se fez concessões para lá, tem que fazer para cá também. Então, há ambiente para isso, mas depende dessa mobilização. Qual é o problema? O problema é que não estava havendo a mobilização e o setor empresarial estava ganhando espaço e a condição de conselheiro da presidente, e com o estilo dela isso era uma temeridade. A sorte nossa, e eu digo aqui isso com toda tranquilidade, é que o Lula, além de ser um animal político muito sagaz, tem identidade com o movimento dos trabalhadores. Foi ele, por exemplo, que disse para Dilma que resolvesse o problema dos servidores públicos. Dilma disse que ia dar reajuste zero. Ele disse, olha, se você der zero, esse povo inviabiliza o seu governo. Já há 2 anos sem reajuste. Você pode até não pagar a inflação passada, mas você tem que sinalizar para a futura. Ela fez isso, contrariando todos os puxa-sacos que já estavam aplaudindo e incentivando a ideia de reajuste zero. Então, isso vai evitar uma série de greves em setores estratégicos
da máquina pública. Foi ele, por exemplo, que recomendou que não houvesse hostilização ao Paulinho, que quando apoiou o Serra naquele momento, desorganizou completamente a articulação do Congresso, porque estava tudo em torno dele. O PT se movimentava em reação ao Paulinho ou para dar maior visibilidade do que o próprio Paulinho tinha em relação aos temas que vinha encampando. Né? Mas o fato é que, mesmo assim, o estilo da presidente era complicado. Por exemplo, ela anunciou a participação nos lucros, aquela renúncia do imposto de renda, sem avisar as entidades. Isso é um absurdo completo. A sorte é que estava na pauta. Se não tivesse, seria uma vergonha completa. Quer dizer, o presidente cria uma vantagem para os trabalhadores que sequer está na sua pauta. Mais uma vez, o Lula foi lá e disse: presidente, a senhora tem que se relacionar com esse segmento. O segmento é importante, em momentos de bonança, mas principalmente em momentos de dificuldade. Então, pelo menos chama o pessoal para dialogar. Nós temos um ambiente aí que é muito... um ambiente muito sensível, né, que tanto pode aprofundar, né, a participação dos trabalhadores nesse processo, a ampliação da distribuição de renda, como pode degringolar se aquelas bases, aqueles pilares desmoronarem. Trincados já estão. Né? O risco é que desmorone. De qualquer maneira, os próximos 2 anos vão ser anos que, na minha avaliação, não há risco em relação à mudança significativa na estrutura sindical. Né? Houve aí uma série de boatos a respeito de extinção de contribuição, de troca de contribuição, em função de um projeto dos comerciários que tratava da contribuição negocial, mas aquilo era coisa de jornalista desinformado. Um grupo recomendou à presidente que vetasse, um grupo defendeu a sanção, mas ela disse que não podia criar um imposto, que era visto como imposto, regularizar a contribuição apenas com segmento, e teria que ser vinculado a algum tipo de programa e tal, se isso viesse a ser um dia regulamentado, etc. E criou essa confusão na imprensa, dizendo que iam trocar o imposto pela contribuição negocial e vinculada a programa de assistência, tal, etc. Tudo confusão, não vai ter nada disso, vai ficar do jeito que está, né? A situação. Houve troca no Ministério do Trabalho recentemente em função dessa acomodação de forças com vista a reter a base com relação a 2014, né? Mas, de qualquer maneira, o que a gente tem que ter clareza é o seguinte, é que tem movimentos, que são movimentos diversionistas, e que, se a gente não tiver clareza do que deseja e quais são os verdadeiros aliados, pode botar a perder um projeto que está em curso, que é um projeto importante, que precisa ser fortalecido e ampliada a participação dos trabalhadores. Então, seriam essas as observações que eu queria trazer aqui. Eu não tinha visto ainda a placa de tempo, que já estava aqui prontinha para me avisar, ainda bem que eu percebi antes que levantasse. Então, pessoal, é isso. Na segunda fase, depois da fala do Clemente, deve ser aberto aí para pergunta e eu me coloco à disposição. Então, com desculpas pelo improviso, pelo arranjo aqui, eu queria agradecer a paciência de todos e me colocar à disposição para o debate. Muito obrigado. Obrigada, Toninho. A gente vai imediatamente convidar o Clemente Gans. Ele é o diretor técnico do DIEESE, do nosso departamento intersindical, que dá assessoria para o movimento sindical e que tem prestado um grande serviço ao movimento sindical. Então, é um prazer, Clemente, que você esteja aqui com a gente. Seja bem-vindo. Você terá entre meia hora e 40 minutos. E só fazendo uma propagandazinha para ver se a gente melhora o número de sócios do DIEESE, né? A gente convida as entidades que estão aqui presentes, que não são sócios do DIEESE, para que o façam, pois o DIEESE, nesse momento, está precisando do apoio do movimento sindical. Bom, Clemente, a palavra é com você. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Agradeço a Celitu pelo convite. Prazer estar aqui compartilhando a mesa com o Toninho. Só uma propaganda, né, Toninho? No dia 10 de abril, nós estamos programando um café da manhã no Congresso Nacional,
quando nós vamos apresentar para os parlamentares uma cooperação que nós estabelecemos, o DIAP e o DIESE, para um trabalho conjunto no Congresso Nacional. Então, nós estamos iniciando uma etapa nova, acho que um sonho, pelo menos meu, na equipe do DIESE, da direção do DIESE, que é essa cooperação entre o DIESE e o DIAP no trabalho no Congresso Nacional. Acho que nós vamos poder turbinar as nossas capacidades, e acho que nós vamos sair de 2 jatinhos para um jatão, né? Para um jumbo. Eu acho que essa unidade de trabalho entre as instituições fortalece o trabalho do movimento sindical no Congresso, como o Toninho estava falando, é um espaço importante de disputa política. Bom, a ideia é fazer uma reflexão sobre conjuntura, na mesma linha que o Toninho estava falando, olhando o futuro, ou seja, olhar o que está acontecendo no presente e possibilidades em relação ao futuro que nós temos pela frente. O Toninho terminou falando que nós temos em curso um projeto importante para o movimento sindical, um projeto de governo, né, um programa de governo que apresenta uma determinada concepção de projeto de país, que é importante para os trabalhadores. Eu acho que nós não precisamos ficar repetindo os dados mais recentes que mostram o crescimento, no caso, para o mundo do trabalho, relacionado ao crescimento do emprego, ao processo de formalização, a retomada do crescimento econômico, a distribuição desse crescimento no território, os programas de transferência de renda, erradicação de miséria, enfrentamento da pobreza, o crescimento dos salários, em especial do salário mínimo, a partir de um acordo que as centrais celebraram com o governo. Ou seja, nós temos uma série de indicadores que mostram que nós revertemos uma agenda extremamente perversa que veio nos anos 90 nos acompanhando, que na verdade significava o contrário disso, a perda de emprego, a perda da qualidade nos postos de trabalho, o aumento da informalidade. Ou seja, nós tínhamos uma agenda nos anos 90 que era uma agenda que mostrava que nós tínhamos limites e que esses limites, do ponto de vista econômico, teriam perversos rebatimentos sobre os trabalhadores, a tal ponto que nos anos 90 era clássica a nossa discussão sobre empregabilidade. Se todos lembram, era comum nós entrarmos no debate dizendo que o desemprego veio para ficar, que o emprego formal com carteira de trabalho assinado era uma coisa do passado, que a dinâmica econômica gerava postos de trabalho muito mais flexíveis e que a empregabilidade passava a ser um problema de cada trabalhador, ou seja, no limite, cada um devia se virar para se tornar empregável. E se não o fosse, era um problema dele transformar-se em um trabalhador empregável. Essa era a agenda síntese dos anos 90. Bom, nós revertemos esse quadro nesses últimos anos e o fizemos simultaneamente num momento em que, e acho que fizemos porque em alguma medida nós começamos a reverter esse quadro antes, estamos transitando por uma grave crise econômica mundial, provavelmente uma das maiores crises econômicas do capitalismo. Só não será a maior crise porque a anterior resultou numa guerra mundial, uma catástrofe política incalculável, que é uma guerra. Esperamos que essa não leve a uma guerra, nada indica que isso vai acontecer. Portanto, só não será a maior crise econômica porque a dimensão política da guerra não está posta nessa crise. Mas os seus efeitos, em termos de destruição, pela potencialidade que tem, pelo contingente populacional, pelo número de países envolvidos, é muito maior do que a crise anterior. Então, do ponto de vista econômico, o estrago é tão grande quanto a anterior, nas proporções que tem, porque a quantidade do estrago hoje causado é muito maior para um contingente populacional muito maior. De todo modo, não é tão grave porque não tem a consequência política da guerra. Mas nós estamos passando pela maior crise e o movimento sindical continua fazendo encontros como esse para discutir o futuro. Se nós estivéssemos nos anos 90, provavelmente nós nem teríamos condições de estar fazendo esses encontros para discutir o futuro, porque nós não teríamos futuro para discutir se a crise mundial nos atingisse no padrão com a qual nós nos relacionávamos com o mundo nos anos 90. Se vocês lembram, crises pequenas, comparadas com o que está acontecendo, quase insignificantes, perto do que está acontecendo agora no planeta, o Brasil sempre
caía de joelho, né? A Argentina tinha um probleminha, nós caímos de joelho. O México tinha problema, ele caía de joelho. A Rússia tinha problema, a gente caía de joelho. Em alguns casos, a gente entrava na horizontal com ameaça então, qualquer coisa nos colocava de joelho. Nós tínhamos uma fragilidade impressionante. Bom, nós estamos diante de uma crise mundial dessa magnitude e o país não caiu do joelho, permanece em pé. Pelo contrário, é visto internacionalmente como um dos países que soube transitar durante a crise, o que está sabendo transitar durante a crise. Então, de uma situação de um país que não conseguia resistir a um espirro da Argentina, a gente pegava a pneumonia, para um mundo que está em estado de coma, nós estamos em pé, é uma mudança radical. Se a gente não entender isso, a gente não compreende o que está acontecendo, certo? Alguns vão dizer que tem vários motivos, várias causas, nós não vamos entrar nessa análise, mas o fato é que nós estamos em pé. Então, em pé, temos que olhar para frente. Acho que esse é o objetivo dessa nossa conversa, ou seja, estamos em pé em relação a uma agenda que veio dos anos 90, estamos, portanto, com uma conduta em termos de política econômica e de resultados para os trabalhadores diferente daquele dos anos 90, é uma agenda inversa. Tudo aquilo que diziam, nós estamos fazendo diferente e o resultado tem sido bom, né? A inflação não explodiu, a economia não entrou em depressão, que era o que dizia que ia acontecer, nós devemos jogar a economia na estagnação econômica. E, no meio de uma crise internacional como essa, nós estamos em pé fazendo as nossas tarefas, com muitos problemas. Mas estamos em pé, conduzindo, né? De muito diferente, as manchetes dos jornais portugueses, espanhóis, italianos, deviam ser as nossas manchetes, de desemprego, de desemprego, de desemprego, de perda de capacidade econômica, de crise bancária, de insolvência quase do Estado, né? De quebra do Estado, de moratória, coisas todas que nós conhecemos. Nada do que eles estão passando lá, nós deixamos de experimentar, né? Já passamos por todos esses percalços que eles estão vivendo. Portanto, não seria nenhuma novidade se o Brasil estivesse nessa crise mundial, tendo que enfrentar essa agenda que nós já somos experientes em enfrentar. A novidade é que nós não estamos enfrentando essa agenda, no momento em que o mundo desenvolvido enfrenta essa agenda. Acho que é isso que nós precisamos compreender para olhar para frente, essa oportunidade que está posta nesse momento e o que a gente deve fazer para olhar para frente. Bom, qual é o contexto desse momento, do ponto de vista econômico? Nós fizemos um primeiro ciclo importante nesses últimos 10 anos, que foi um ciclo de agregar, a partir de programas de transferência de renda, mas a partir principalmente do efeito da atividade econômica sobre o mercado de trabalho, ou seja, reativamos a atividade econômica e o efeito dele foi extremamente positivo para o mercado interno, com a geração de mais de 18 milhões de empregos formais na economia brasileira. Então, aquele discurso de que nós não geraríamos emprego formal, nós revertemos para criar 18 milhões de empregos formais em 10 anos. Fizemos crescer os salários, retomamos o crédito para o consumidor, e nesse contexto favorável, as pessoas voltaram a consumir, passamos a incrementar cada vez mais o mercado interno consumidor, com mais pessoas trabalhando, com transferência de renda para os mais pobres, que passaram também a consumir, ou seja, nós invertemos um circuito que era de desmobilização da capacidade interna para um processo de mobilização da capacidade interna de desenvolver atividade econômica. Por meio do quê? Por meio do consumo das pessoas, das famílias. Esse circuito foi extremamente positivo, gerando uma dinâmica extremamente virtuosa para a nossa economia, hoje reconhecida como um elemento estratégico para enfrentar a crise de 2008.
que as economias desenvolvidas tentam desesperadamente é achar um meio de fazer o que nós fizemos no Brasil, que é segurar a sua atividade econômica por meio do mercado interno, dado que o mercado mundial está extremamente fragilizado. E ninguém consegue achar essa saída naqueles países. Nós fizemos isso. E fizemos, a nossa sorte é que nós começamos a fazer isso antes da crise, porque se tivéssemos eleito o Lula depois da crise, eu não sei se ele seria reeleito. Queria administrar a crise provavelmente com as mesmas ferramentas que o mundo desenvolvido está enfrentando. Se chegasse no governo e tivesse um país quebrado. A agenda colocada para esses países não é uma agenda simples de ser desmobilizada, porque a Troika, FMI, Banco Mundial e, no caso, o Banco Central Europeu, tem uma agenda que nós conhecemos, e por 20 anos nós experimentamos o que é a força e a imposição dessa agenda no nosso país. Então, nós sabemos exatamente qual é o receituário e quais são todos os efeitos colaterais dessa agenda. O Lula tendo que implementar essa agenda no Brasil por pressão internacional, provavelmente seria um governo fracassado, como estão sendo os governos da Europa. A nossa sorte foi que este governo começa a desenvolver essa política do mercado interno antes da crise. Quando a crise chega, nós já estamos no meio de um circuito virtuoso. E essa é a nossa sorte. Né? Sorte histórica, ou seja, como não dá para a gente prever o tempo, e nós não sabemos o acontecimento dos fatos, é que nós fizemos esse processo acontecer antes da crise. Certo? Bom, fora isso, o resto foi feito por opção de governo, e, ao mesmo tempo, o país estava preparado para aproveitar uma maré positiva da economia internacional no início dos anos 2000, que era de aumentarmos a nossa capacidade exportadora, principalmente pelo efeito da demanda da China. Então, a China passa a demandar e passa a ser um demandante mundial e ativando uma demanda mundial pesada de commodities, alimentos e minérios. Nós somos os produtores de primeira grandeza nesses dois itens e passamos a incrementar nossa agenda, uma política interessante de constituição de reservas, e somos hoje temos a quinta melhor reserva do planeta do ponto de vista de reserva monetária, econômica, certo? Então, somos um país que recuperou uma capacidade que não tinha. Aproveitamos isso, reativamos o mercado interno e constituímos uma agenda diferente. Ótimo. Um ponto importante que considere para a gente pensar o para frente. Nessa agenda, nesses últimos 10 anos, nós recuperamos na sociedade brasileira a opção e o direito de debater o que nós consideramos que é desenvolvimento no Brasil. Nos anos 90, a agenda que vinha com as ideias liberais tinha como síntese dizer: vamos deixar o livre mercado atuar e a consequência do livre mercado rebaterá sobre a sociedade, propiciando o desenvolvimento possível. A tese que estava por detrás dessa concepção era de que quanto mais livre for o mercado, e, portanto, mais livre para atuar forem as forças produtivas, melhores serão os resultados, porque a eficiência do mercado na livre competição fará as melhores alocações e a consequência para a sociedade é o melhor resultado possível. Esse é o ideário dos anos 90, que vinha sobre todas as ordens: desregulamentar a atuação do Estado, desregulamentar o mercado de trabalho, desregulamentar o setor financeiro. Os americanos foram experts em fazer isso na sua economia, certo? E fizeram, inclusive, um processo pesado de transferência de emprego industrial da sua economia para o leste europeu. Bom, nesse momento, nós estamos em uma situação onde nós, em alguma medida no Brasil, revertemos esta hegemonia de pensamento. Não quer dizer que ela está eliminada, ela está presente, é muito forte no nosso país, é muito forte no mundo, no planeta, mas nós revertemos, e o mundo, a partir da crise, também começou a reverter relativamente a essa concepção, recuperando duas dimensões. Primeiro, a consequência econômica
para a dimensão social não é imediata e nem é automática. Ou seja, um bom desenvolvimento econômico não resulta necessariamente em um bom desenvolvimento social. Um desenvolvimento econômico de um conceito restrito pode significar um processo de produção de riqueza e concentração de riqueza, aumento de desigualdade. Então, uma boa atividade econômica, portanto, um país que continua produzindo muita riqueza, pode não estar produzindo bem-estar social e qualidade de vida. Portanto, a construção dessa relação entre atividade econômica e retorno social, nós recuperamos do ponto de vista do debate. E esta relação é essencialmente uma relação de construção política, porque significa dizer de que maneira nós vamos produzir e repartir a riqueza produzida. E essa é essencialmente uma discussão política. E ela é política na medida em que ela requer, pelas experiências históricas experimentadas no mundo, uma participação pesada do Estado. Não há experiência histórica na humanidade aonde o desenvolvimento econômico esteja associado a um desenvolvimento social, qualidade de vida, mais bem-estar, que não tenha tido uma intervenção pesada do Estado. Por quê? Porque o Estado é, na verdade, um agente em disputa, o Toninho estava falando, que tem a capacidade de regular o processo de produção e de distribuição. Numa economia capitalista, nós estamos falando de um Brasil capitalista, não estou falando de um Brasil socialista, pós-socialista, comunista, pós-comunista, não estamos falando disso, estamos falando de um Brasil capitalista, economia de mercado, com lucro, com propriedade privada, não estamos falando de uma outra coisa. E de fazer transformação nesta economia, que continuará sendo capitalista. Se alguém sonha com uma outra coisa, essa outra coisa virá no seu sonho um dia. Neste momento, não há nenhum sinal de que esse sonho se materializar no Brasil. A presidenta não foi eleita para isso, o Lula não foi eleito para isso, porque eles não se propuseram a fazer essa mudança. E mesmo que se propusessem, se chegassem no governo, não sei se conseguiriam fazê-lo. Portanto, ninguém está com legitimidade social para fazer uma mudança desse tipo. Portanto, são governos para administrar a economia capitalista brasileira. Na economia capitalista brasileira, é possível fazer mudanças? É possível se nós tivermos um Estado forte que atue na regulação, em uma economia capitalista, da produção e da distribuição. E a democracia é uma coisa que nós inventamos para disputar a capacidade de governar e de fazer esse Estado atuar. Em alguma medida, numa sociedade capitalista, e a democracia é uma experiência de sociedades capitalistas, ela, em alguma medida, é fruto da pressão da sociedade e de um arranjo que cada sociedade faz de distribuição de poder entre aqueles que efetivamente têm poder e hegemonia, no geral associados à propriedade do capital, e os outros que estão excluídos dessa e que passam a pressionar. Quando nós alargamos o direito do voto, por exemplo, para todo mundo, nós estamos trazendo os excluídos do processo do poder para torná-los incluídos. Esse é um grande salto, uma grande conquista, numa economia capitalista. Por que interessa aos donos do capital abrir o poder, se o poder é deles? O Toninho estava falando, a bancada sindical no Congresso Nacional Brasileiro é 91 em 500 e pouco. Mas os trabalhadores são a maioria, os excluídos são a maioria. Que democracia é essa onde a maioria elege o seu antagônico, do ponto de vista de interesse de classe? Bom, essa é a nossa democracia real. Ela funciona com uma operacionalidade sem que a hegemonia da classe dominante esteja sendo colocada em xeque estruturalmente. Portanto, a democracia é também um exercício de poder em uma economia capitalista concreta. E democracia como poder do povo para o povo e com o povo é um conceito abstrato que nós temos. Operativamente, a democracia é uma disputa de poder que tem hegemonia e que tem dono. E o dono não é o povo.
Historicamente, o dono não é o povo. O que o povo faz é, nesse espaço, disputar esse espaço, e temos, ao longo da história, conquistado esse espaço. E quando nós conquistamos esse espaço e conseguimos chegar no controle do Estado por meio de um governo, nós podemos fazer a diferença, usando esse aparato Estado em favor dos interesses que nós representamos. E aí se instala uma disputa que nós estamos vivendo no Brasil. Então, neste momento, a nossa democracia permitiu, e é muito jovem, tem 25 anos, né? Essa atual democracia nossa que estamos vivendo é a mais velha democracia que nós temos na experiência histórica brasileira. Nós nunca tivemos um período tão longo de democracia como estamos tendo agora, mas ela tem 25 anos. Outras democracias têm séculos de experiência. E agora, nesse momento, estão sendo gravemente arranhadas na Europa. Ninguém imaginava que a democracia europeia, dos países europeus, seria um dia arranhada. Alguém imaginava, há 10 anos atrás, que a gente podia imaginar que a democracia dos países europeus seria arranhada do jeito que está sendo arranhada? Vamos ver o que está acontecendo agora em Chipre, nessa semana. Vamos ver o que aconteceu com o referendo popular na Grécia. O que o FMI, o Banco Central e o Banco Mundial disseram para o referendo popular para a Grécia, por meio da declaração da ministra da Alemanha, da Merkel. Então, alguém imaginava? Então, a democracia também não é um estado permanente. A democracia é uma construção permanente, que, dependendo dos interesses que estão sendo atingidos em determinado momento, a democracia vai para o lixo, que é o que está sendo feito na Europa. Porque os interesses econômicos se sobrepõem ao direito de todos. Então, o direito de todos é uma conquista permanente, que nós fazemos dia após dia. A nossa democracia tem 25 anos, pode acabar um dia, dependendo do que a gente fizer para frente. Se a gente não souber o que vai fazer, ela pode acabar de forma efetiva. A democracia paraguaia acabou de dar um golpe, não deu um golpe no Paraguai, dentro das regras democráticas. Do ponto de vista formal, aparentemente, não há nada de errado no que foi feito no Paraguai. Então, veja, as regras, o que eu estou falando com isso é, bom, nós estamos no meio de uma situação onde, simultaneamente, nós recuperamos a capacidade de fazer a disputa sobre o que é o desenvolvimento, dizendo, e essa é a nossa disputa, o desenvolvimento econômico é parte de uma estratégia de desenvolvimento social, é parte, portanto, o desenvolvimento econômico está subordinado a uma concepção de desenvolvimento social, de bem-estar e qualidade de vida. Essa é a nossa concepção, e nós temos que fazer essa disputa. Ou seja, a atividade econômica tem por objetivo gerar bem-estar social e qualidade de vida, e não lucro. Essa é a nossa disputa. O outro lado dirá, a atividade econômica gera lucro e o lucro gera bem-estar. Nós vamos dizer, não, essa mediação para nós não é a nossa. Mas nós sabemos que na sociedade é assim que é. Bom, se é assim que é, nós temos que fazer as disputas. O que é uma disputa na democracia, na sociedade capitalista? Regular a taxa de lucro, regular a taxa de acumulação, regular a taxa de concentração, regular a taxa de distribuição. Essa é a nossa função. Nós não vamos acabar com o lucro, nós não vamos acabar com a acumulação, mas nós vamos regular. É isso que é possível fazer numa economia capitalista. E cabe a nós, classe trabalhadora, entrarmos nessa disputa dizendo, vai ter lucro, vai, uma parte desse resultado econômico é lucro realizado por um empresário, outra parte nós queremos que a empresa reinvista na sua atividade, outra parte pague imposto para o Estado arrecadar e fazer coisa, e outra parte pague melhor salário e dê melhores condições de trabalho. Essa é a disputa. Nós temos que disputar salário e condições de trabalho, imposto, e temos que disputar que as empresas invistam. E que um pedaço disso vai ficar como lucro e retirada do capitalista. Investimento, imposto e salário, nós temos que disputar. Quanto mais nós trouxermos para isso, melhor poderá ser a redistribuição. Quanto mais ficar como retirada e acúmulo privado, maior será a concentração. Essa é a nossa disputa. Bom, como é que essa disputa está para frente?
Nesse momento, eu acho que a presidenta Dilma tomou uma decisão importante no seu governo, que foi dar um passo além daquilo que o governo anterior tinha feito. E qual é o passo além? Que eu acho que é um passo importante. O passo é a percepção de que até então a gente, pensando em uma curva, vamos pensar que nós estamos numa maratona, né? Pensar o seguinte: na democracia, um dia esse projeto que está no governo vai perder. A experiência mostra, né? Há um momento que perde. Bom, esse momento, vamos chamar que esse período, enquanto está no governo, é uma maratona que esse governo corre, uns 40 e poucos quilômetros. A presidenta percebeu que o presidente Lula implantou um ritmo de corrida que lhe deu uma certa vantagem, né? E entregou o governo para ela, dizendo: estamos na frente e com capacidade para correr, né? E disse também para ele: mas olha para frente, porque daqui para frente é ladeira. Se fosse em São Paulo, vai começar a subida da Consolação. 3, 4 quilômetros de ladeira acima, os concorrentes todos guardando o gás para a subida. E é isso. Nós começamos agora a realmente fazer o enfrentamento das questões que vão levar ao acirramento da disputa. O que a presidenta fez? Mexeu em 3 coisas que o presidente Lula não tinha condição de mexer no momento anterior, seja porque estava no início de governo, seja porque depois veio a crise mundial, que criou vários problemas para fazer essa mexida. Resolveu mexer, aproveitando uma oportunidade que a crise internacional dava, por exemplo, resolveu tomar uma atitude de desenvolver uma política de redução pesada da taxa de juros básicas na economia brasileira. O presidente Lula vinha fazendo isso de uma forma gradativa, certo? E chegou num patamar, e o mercado disse: esse é o patamar mínimo. A presidenta veio e disse: não, 12 não é mínimo. E puxou para 7,25. O menor patamar histórico de juros que o Brasil se propõe a remunerar em termos da sua dívida pública e de orientar o mercado para precificar a taxa de juros para frente. Bom, começou a apanhar de todo mundo do setor financeiro. Não o setor financeiro, sendo mais claro, dos rentistas. É uma diferença entre setor financeiro e rentista. Rentista é uma coisa, setor financeiro é outra. Os dois trabalham juntos, mas uma coisa é ser rentista, outra coisa é setor financeiro. Setor financeiro é banco, capitalista, bancário, banqueiro, que detém um serviço de articulação do sistema financeiro e do rentismo. E eles trabalham juntos. Os rentistas são todos aqueles que têm patrimônio aplicado em títulos, em dinheiro. Alguém aqui é funcionário, vocês são tudo... Alguém é funcionário do Banco do Brasil aqui? Não. Que empresa vocês são? Alguém tem fundo de pensão aqui? Quem tem fundo de pensão? Bom, todos que têm fundo de pensão são rentistas. Por quê? Porque você tem um patrimônio aplicado num fundo que aplica financeiramente. Então, um fundo de pensão é um grande rentista. Os maiores rentistas no planeta são fundos de pensão. Né? Então, mas nós, por sermos um detentor de um fundo de pensão, não somos banqueiros, mas somos rentistas. E usamos o sistema financeiro para fazer a melhor aplicação do nosso patrimônio. Então, o interesse de um rentista não necessariamente é o mesmo interesse de um banqueiro, mas os dois operam nesse mundo. Bom, o que a presidenta Dilma fez? Mexeu no interesse dos rentistas e mexeu no interesse dos banqueiros. Bom, mexeu no interesse... O que significa mexer no interesse? Significa mexer na taxa de retorno. Eles colocavam 10 e recebiam 12 de retorno sem fazer nada. Ela disse: não, vocês vão colocar 10 e vão receber 7. É isso que ela disse. Você aplica 10 e recebe 7. Desculpe, aplica 100 e recebe 7. Em vez de aplicar 100 e receber 12. Ué, não é uma diferença pequena, certo? Não é diferença pequena. Coloca isso em milhões, você aplica tantos milhões, recebe 125 milhões ou recebe 70 milhões. Está dizendo que você vai receber 50 milhões a menos. É disso que nós estamos falando.
Você acha que quem passou a ter essa notícia ficou contente? Aceitou isso passivamente como doação para o interesse público nacional? Não. Passou a dizer que essa medida não tinha base, não tinha sustentação. Bom, um ataque, tanto é que o presidente do Banco Central deixou de ter autonomia, virou a ser um fantoche da presidenta, começou toda aquela coisa toda. Bom, venceu a primeira etapa, o país não quebrou, a taxa de juros caiu, os bancos começaram, bom, ótimo, isso deu uma mexida. O que os empresários fizeram? Desculpe, o que os rentistas fizeram? Passaram a inflação ia aumentar, bom, tudo aquilo, começaram a falar todas aquelas coisas todas. Mas tem uma coisa que a gente não está percebendo, que está em curso nesse momento, os rentistas e os banqueiros que têm capital começaram a buscar o quê? Uma alocação do seu capital para ter uma taxa de retorno. Aí, simultaneamente, a presidenta mexeu em uma outra coisa, que é, olha, assume publicamente dizendo, não há possibilidade do Brasil ter a próxima etapa, já falo dela rapidinho, que é investimento, mas sem Estado entrando com recurso, sem capital privado entrando com recurso, capital nacional, capital internacional, e sem a poupança, portanto, dos rentistas. Vocês, donos de fundo de pensão, são os grandes poupadores. Sem a poupança que vocês têm lá alocada na produção, nós não vamos investir. Quanto mais o Estado conseguir mobilizar de recurso público ou da poupança, mais talvez o setor privado também aporte recurso. Bom, o que ela diz? Eu preciso disso, né? E, ao mesmo tempo, eu preciso, como país, ter um investimento pesado em infraestrutura, portos, aeroportos, estradas, ferrovias. O país precisa disso, está estrangulado. Ou seja, o nosso desenvolvimento econômico recente mostra que as nossas bases, em termos de infraestrutura produtiva, estão muito complicadas e precisam de um desenvolvimento rápido. E as bases da infraestrutura social, que é educação, saúde e transporte, também estão. Bom, com isso, ela anuncia dizendo, nós vamos não fazer a privatização dos anos 90, mas nós vamos fazer um novo processo de concessão, ou seja, o patrimônio e o serviço continua sendo público, cedido para a atividade empresarial realizar, usando ou a infraestrutura pública, ou desenvolvendo a infraestrutura com recurso público e tendo, em ambos os casos, uma taxa de retorno, um lucro. E diz, eu precifico esse lucro de partida em 6%, para contratos de 30 anos. Foi isso que ela anunciou. Ou seja, eu reduzo a taxa de retorno dos rentistas, sei que isso vai levar a uma realocação dos recursos, que é isso que se deseja, deixa de aplicar em dívida pública e vai aplicar em investimento produtivo, e digo, vou conceder para a iniciativa privada um conjunto de ativos para gerir. Só que, daqui para frente, é do Estado, eu digo a regra, digo qual é o serviço que eu quero ter e digo quanto você vai ter de retorno. Os rentistas bloquearam 2 leilões sistemáticos. O governo não conseguiu colocar e passaram a pressionar dizendo o quê? Que a taxa de retorno estava baixa. Pressionaram o governo e passaram a fazer uma negociação pesada. O governo teve que recuar e já tem taxa de retorno em 15%. Eu não vi ninguém falar isso. Eu não vi ninguém ir para o embate público dizendo, ok, estamos assumindo que tem limite. Nós gostaríamos que fosse tudo Estado. Não é. Bom, mas se não é, queremos fazer um debate público, qual é a taxa de retorno, quais são os contratos, quais são os serviços, qual é a qualidade, o que acontece se não tiver e qual é a taxa de retorno. Está na mão deles. E aí a minha impressão, é mera impressão, não tenho informações, impressão, é que o governo não tem um negociador para definir essa taxa. Essa é a minha impressão. Se o negociador direto é a presidenta, nós estamos com uma estratégia de negociação ruim, porque não dá para ela ser a negociadora final. Ela é a final. Tem que alguém que negocie no meio. Os empresários que materializam esses interesses estão conseguindo negociar essa taxa de retorno. E, meus amigos, é bom a gente, provavelmente, os nossos fundos que nos representam estão negociando essa taxa de retorno para cima.
ou não estão? Então, nós também estamos renegociando, não eu digo nós, forçando a análise, mas nós, trabalhadores detentores de fundo de pensão, estamos do outro lado, não do lado dos trabalhadores, negociando uma taxa de retorno para o nosso patrimônio. Como capitalistas que somos, como temos um fundo de pensão. Então, nós estamos esse é o jogo que está acontecendo agora. Provavelmente deve estar se fechando um acordo de que uma taxa de retorno dessa é razoável, o governo, espero, faça logo um outro leilão e retoma os leilões, fazendo as concessões com uma taxa de retorno que é muito maior do que aquela inicialmente colocada como meta. Bom, então, essa é a disputa que está acontecendo. E nós estamos fora dela. Estamos fora dela porque nós ou dizemos que somos contra as concessões, não é? Vamos contra. Tá bom, somos contra. E vamos ficar contra e o Brasil vai fazer as concessões, certo? Não estamos fazendo a discussão pública, dado que é uma economia capitalista, onde o setor privado vai executar esse trabalho, que nós queremos ter controle social dessa atividade capitalista quando é de um serviço público. Acho que é muito diferente fazer isso do que a privatização que foi feita, por exemplo, da Vale do Rio Doce. Não é a mesma coisa. É diferente. Não estou dizendo que o que está sendo feito é o que eu imagino, que é o meu sonho, mas é diferente. Se é diferente e é possível nós disputarmos a regulação, por que a gente não está disputando? E colocando qualidade, controle e metas que interessam à população daquele serviço. E estamos disputando que taxa de retorno de 15% é muito alta. Certo? Ou seja, nós deixamos o governo negociar com os empresários. Dependendo da articulação que eles façam, na maioria que eles têm na Câmara, bom, de tudo que nós conhecemos, eu acho que eles estão em vantagem para fazer essa negociação. E dependendo da fragilidade que o governo possa encontrar em um determinado momento, por exemplo, agora com pressão inflacionária, de apoios que precisa, ou da urgência de fazer um determinado investimento, uma determinada concessão, por metas, por prazos, né? Tem a Copa, tem mais não sei o quê, tem mais não sei o quê, tem a produção que precisa ser escoada, ou seja, as coisas precisam acontecer. Então, essa é uma disputa que está em curso, pesada. A outra coisa é, decorrente dessa, como resposta a isso que eu acabei de falar, é que esse padrão de desenvolvimento sustentado pela demanda, ou seja, pelo consumo, principalmente das famílias, precisa agora ser turbinado e, na verdade, sustentado pelo crescimento geral do investimento. O que é o crescimento geral do investimento? É, simultaneamente, no caso brasileiro, ampliar a nossa capacidade de infraestrutura produtiva, portos, aeroportos, toda a base material que dá capacidade econômica para a atividade econômica se desenvolver. Produz laranja e não consegue escoar a laranja, nós estamos com um problema. Certo? Então tem que escoar a laranja. Então essa é uma atividade importante, de infraestrutura. A segunda parte do investimento de infraestrutura, ter a dimensão da infraestrutura social, associada a um processo de urbanização pesado que nós temos, que precisa ter estrutura, e, simultaneamente, de serviços, de segurança, de saúde e de educação. São 3 serviços básicos que precisam de infraestrutura. Não é? Precisa de escola, precisa de tecnologia, precisa de máquina, precisa de viatura, precisa de infraestrutura para que esse serviço se materialize. Nós precisamos fazer as duas coisas agora, é urgente. Fazer isso ativa a economia. E, ao fazer isso, amplia a capacidade de sustentar um crescimento. Mas a oferta segura de energia é uma outra demanda, ou seja, hoje energia, está claro que é um fator de produção essencial, como é trabalho e capital. Então, o governo precisa ter uma estratégia de sustentação da demanda de energia no longo prazo. Mas a capacidade de investimento produtivo associado à capacidade instalada nas nossas empresas. Então, esse aumento da oferta de infraestrutura deve dar um conforto às empresas para ampliarem a sua capacidade de produção.
aqui no nosso território. Então, as empresas ampliarem suas indústrias, virem indústria para cá. O que tem por detrás disso? Tecnologia, que é um requisito fundamental. Quanto mais tecnologia nós desenvolvermos ou internalizarmos, maior valor agregado nós podemos produzir. Então, nós temos que produzir a laranja, ótimo, e vamos exportar laranja. Melhor será se nós exportarmos suco de laranja. Estamos agregando valor. E melhor será se nós pudermos exportar, estou sempre pressupondo exportar, significa que nós estamos também atendendo ao mercado interno, vitamina C. Sair da laranja para a vitamina C é o salto tecnológico, de valor agregado e de produtividade que nós precisamos fazer no Brasil.